Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o setor industrial, mais especificamente sobre o setor de manutenção, e vou te mostrar como que você pode se beneficiar do uso de Power BI. E eu também vou dar dicas para o profissional que quer se especializar nessa área e implementar o Power BI dentro da empresa, da sua organização, ou até usá-lo para acelerar o seu processo produtivo. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Valinhas, eu sou engenheiro mecânico formado pela UFRJ e eu sou certificado como analista de dados pela Microsoft. E atualmente eu trabalho como engenheiro de manutenção de turbomáquinas. E o que são turbomáquinas? Turbomáquinas são máquinas rotativas que transformam energias de um fluido em energia mecânica, ou vice-versa. Por exemplo, ventiladores, bombas, turbinas a vapor, turbinas a gás, compressores centrífugos, entre outros equipamentos. Esses equipamentos são bastante utilizados em diversas áreas da indústria, como a indústria de óleo e gás, como exploração de petróleo. Também são usados na indústria de geração de energia elétrica, bastante utilizada em aviação também, na indústria petroquímica, papel e celulose, entre outras aplicações. Então, a função de um engenheiro mecânico que nem eu é garantir que esse tipo de equipamento esteja sempre em bom funcionamento, evitando assim falhas que podem causar perda de produção, paralisação total da fábrica e também custos elevados em manutenção corretiva que poderiam ser evitados. Então, esse é o tipo de serviço que exige que você analise diversas fontes de dados de uma maneira bem eficiente, ou seja, você vai precisar pegar informações de diversos lugares, tanto sobre a máquina quanto sobre a sua empresa, que vão te levar a tomar a melhor decisão para a manutenção e para o bom funcionamento da sua planta de processo, do seu setor industrial. Então, para dar um exemplo, nesse caso de turbomáquina que eu estou inserido, todo tipo de equipamento, toda turbomáquina, por exemplo, uma turbina a gás, por exemplo, ela tem um plano de manutenção, onde você precisa fazer atividades periódicas em certas partes do equipamento para garantir que ela não entre em falha. A gente falou aqui somente das manutenções preventivas, mas existem outras áreas da manutenção, como por exemplo as análises preditivas, análises de óleo, análise de vibração, termografia, sem falar de você também ter que analisar o seu passado. Por exemplo, às vezes você tem um histórico de uma máquina que falha por um determinado aspecto. Você classificar, categorizar as falhas, registrar cada tipo de falha, cada não conformidade do equipamento, é essencial para o bom plano de manutenção. Agora imagina que se você tem 50 equipamentos, 100 equipamentos críticos em uma planta ou uma plataforma de petróleo e você precisa gerenciar a condição delas de uma maneira rápida. Muitas empresas utilizam software de ERP, ou como SAP, por exemplo, ou software de CMMS, que auxiliam o trabalho e a gestão desse tipo de dados. Porém, esses softwares têm um custo muito elevado de implementação e às vezes ele não consegue vincular muito bem com outros setores da empresa. Por exemplo, às vezes você precisa vincular a atividade preventiva de uma máquina à disponibilidade de mão de obra que você tem. Às vezes não tem mapeado num banco de dados de um software desse essa informação, mas você pode ter essa informação em um outro lugar disponível. Então, nessa imensidão de informações que a gente precisa analisar, que o engenheiro precisa compilar para fazer suas análises e tomar suas decisões, a gente precisa de um software que consiga juntar informações de diversos lugares para a tomada de decisão. E o Power BI é exatamente esse tipo de software. O Power BI é uma ferramenta do grupo de inteligência de negócios. O objetivo dessa ferramenta é fazer você conseguir obter dados de diversas fontes, seja ele Excel, ou de software ERP, ou da web, de diversas fontes que seja que você tem armazenado, e você modelar esses dados, transformar esses dados, para que você consiga ter eles num ambiente visual, num dashboard que vai te auxiliar nessa tomada de decisão. E esse dashboard também vai estar disponível em algum lugar que uma pessoa aqui específica ou a pessoa que seja relevante de apresentar essas informações. Isso vai economizar bastante o seu tempo de análise e vai melhorar bastante a forma como que você transmite os seus dados. Obviamente, o Power BI não é o único software que faz esse tipo de coisa, mas ele realmente tem se destacado dos demais. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, todo ano a Gartner faz o quadrante mágico das plataformas de inteligência de negócio. E o Power BI é eleito o melhor software dessa categoria por 14 anos seguidos. Então, para entender esse gráfico aqui, basicamente no eixo Y, no eixo vertical, você tem a habilidade do software de executar o que ele se propõe a fazer. E no eixo horizontal é o quão completo é a visão do software, ou seja, você tem a capacidade de executar e quão completo é aquilo que ele se propõe a fazer. Como está ali o quadrante dos líderes, são os softwares que se propõem a fazer muita coisa e executam de maneira exemplar.
Então nesse caso, o Power BI ele tem se destacado nesse tipo de plataforma. Então agora eu vou te dar 5 dicas de como que você pode implementar o Power BI nesse setor e como que você pode se destacar nessa área. Então a dica número 1 é entenda o momento da sua empresa. Então quando você começar a utilizar o Power BI, você vai estar propondo, vai estar divulgando informações para que com essas informações você tome atitudes e tome decisões para melhorar o seu setor. Então você vai estar passando informações e você tem que saber que essas pessoas vão entender essas informações. Então nesse gráfico aqui a gente consegue ter uma ideia de onde que sua solução vai ser viável. Por exemplo, toda empresa ela tem a capacidade das pessoas de entenderem o próprio negócio, a capacidade analítica das mesmas e a capacidade de TI. Por exemplo, quando se trata de manutenção, você tem uma cultura de manutenção. Ou seja, tem uma cultura que se você deixar a máquina lá, vamos deixar a máquina rodar até quebrar e quando ela quebrar, a gente conserta. Isso é um nível da cultura. Depois você começa fazendo manutenções preventivas para evitar que a falha ocorra. Então depois você vai fazendo monitoramento condicional, análise de causa raiz das suas falhas, monitoramento remoto. Os estágios vão evoluindo e você tem que saber em qual estágio desse você tá para apresentar suas informações. Então se a sua empresa tá numa cultura que você precisa fazer manutenção corretiva no tempo inteiro, não adianta você desenvolver uma solução que vá muito além daquilo que a sua empresa está inserida. Tem que ir caminhando para que acompanhe esse tipo de trajetória. Além disso, você precisa fazer soluções que as pessoas vão entender. Não adianta nada você colocar informações extremamente complexas de cálculos estruturais e órbitas de vibração que ninguém vai entender. Você tem que colocar informações que sejam relevantes para desenvolver sua solução. E a segunda dica, que também está de acordo com isso, é seja simples. Desenvolva dashboards simples. Não desenvolva dashboards com muitos gráficos. Bote as informações somente essenciais. Um dos maiores erros que eu comecei quando estava me desenvolvendo no Power BI é querer botar no meu dashboard todas as informações que eu achava relevante, porque eu achava maravilhoso criar dashboards e eles realmente acabam ficando muito bonitos. Mas lembre-se, eles têm uma função que é realmente a da tomada de decisão. Esse é o foco principal. Então seja simples, bota as informações que realmente vão ser necessárias e que vão mudar. Defina os KPIs certos, pense bastante antes de desenvolver sua solução, não faça muitos gráficos, poucos gráficos é o caminho. Então a terceira etapa é distribua as informações da maneira correta. Isso também está muito envolvido com a capacidade de TI da sua empresa. Por exemplo, às vezes você já tem uma estrutura muito boa de TI para buscar essas informações do software ERP, ou às vezes você mesmo vai precisar criar formulários, seja em Excel, e você precisa modelar essas informações e trabalhar com essas informações para distribuir para o Power BI. Então no Power BI existem 3 formas de distribuição. A primeira forma, que é a licença grátis, que todo mundo tem, é o software do próprio Power BI que você instala no seu computador de forma absolutamente grátis. Você consegue criar suas soluções e seus dashboards, porém você não vai conseguir compartilhá-los na nuvem para pessoas específicas. Ou seja, você vai precisar ou passar o arquivo Power BI para o outro funcionário e sendo assim, você vai precisar que ele entenda um pouco de Power BI e Power BI ainda não está no momento de maior conhecimento da maioria das pessoas. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico do Google Trends, o Excel ainda é a ferramenta mais popular e vai continuar sendo a ferramenta mais popular, porque eles têm funções diferentes, obviamente, porém a maioria das pessoas entende mais o Excel. Então, para distribuir formas, nesse caso, que poucas pessoas conhecem o Power BI, comece exportando seus relatórios em Power BI em PDF, apresentando-os que nem um PowerPoint, por exemplo, para à medida que as pessoas forem entendendo que aquilo vai sendo atualizado automaticamente e que você vai conseguir ter aquela informação de maneira mais rápida. Assim você vai convencendo as pessoas a ir para o próximo nível, que no próximo nível seria a aquisição da licença Pro para de certos usuários, onde você vai conseguir colocar aquelas dashboards na nuvem para distribuir de uma maneira unânime, ou seja, o conceito de Self-Service BI. A pessoa que quer informação busca a informação no local certo, da forma correta, sem precisar ficar mandando e-mail para todo mundo e enchendo a caixa de e-mail com coisa que ninguém vai ler. E num próximo momento, já que você já esteja numa maturidade de distribuição boa,
pode adquirir o Power BI Premium, que tem a capacidade dedicada, onde você consegue montar dashboard distribuindo para grande parte da empresa. Se você quiser saber mais sobre esses tipos de licença, nesse link aqui tem a precificação e o que está incluído em cada licença. Então dessa forma você vai conseguir analisar em qual etapa você pode estar inserido no seu processo de distribuição. A quarta dica, essa é mais para a parte do profissional que vai se desenvolver na área, utilize ferramentas de ETL disponíveis pelo Power BI, aprenda-as. Por exemplo, às vezes no cenário de manutenção você tem que analisar documentos que têm a mesma estrutura. Por exemplo, você tem 20 documentos de análise de óleo que eles têm exatamente a mesma estrutura. No Power BI você tem ferramentas que você consegue pegar todos esses documentos e agrupá-los em um grande banco de dados. Dessa forma você consegue modelá-los de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais rápida. Para fazer isso, basta entrar no Power BI, clicar na aba obter dados, vai em mais, procure a opção de pasta, selecione a pasta que você quer importar as informações, clique em OK e dessa forma aqui você vai clicar em combinar dados. Obviamente talvez você precise transformá-los e editar, mas esse é o tipo de funcionalidade que ajuda muito o seu serviço, sem falar das outras fenomenais ferramentas de ETL que existem dentro do Power BI. E a quinta dica é pratique. Você só vai aprender Power BI mesmo, se desenvolver nessa área se você começar a botar em prática. Então se você tem alguma ideia, se você já tem alguma apresentação em PowerPoint que é utilizado muito na sua empresa, tente pegar essas informações de forma automática utilizando o Power BI. Tente modelar ele de uma forma a criar gráficos mais visuais, pensando mais em design, ou seja, contextualizando mais aquelas informações de forma prática. Não se assuste muito com DAX também, você vai aprender à medida que evoluir, como modelar. A ideia é sempre praticar e tentar evoluir nesse sentido. Se possível, apresente seu dashboard falando, assim você vai conseguir ter uma noção do que aquilo é relevante, do que não é. Você vai cometer erros como todo mundo acontece, mas isso não pode desanimar e você tem que continuar praticando para ter sucesso nesse quesito. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários como é que foi a implementação do Power BI na sua empresa. Você passou por alguma dificuldade? O que você gostaria mais de ver aqui nesse canal que eu falasse sobre? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.